Olá, bom dia a todos os irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. Muito bom estar novamente aqui com vocês depois de um tempinho. E hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão lá no livro de Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42. Nós vamos tratar sobre o equilíbrio entre serviço e adoração. Então, Lucas 10, do 38 ao 42, vai dizer assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe, dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, nós vivemos dias em que somos ensinados a fazer muito, a correr muito, a resolver tudo. Seja na igreja, isso também acontece. Servimos, ajudamos, organizamos, lideramos. Então, e isso, claro, é lindo. E Deus, ele se agrada, né, de homens e mulheres que são zelosos e diligentes no seu trabalho. Mas existe, irmãos, um perigo silencioso. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. É possível estar tão ocupada com o trabalho para Deus que esquecemos de estar com Deus. Então, Marta e Maria nos mostram que as duas amavam Jesus. As duas queriam agradar a Jesus, mas só uma escolheu a melhor parte naquele momento. Então, no versos 40 vai dizer: Marta estava ocupada com muitos serviços. Então, Marta, ela tinha zelo. Ela queria servir bem, ela queria fazer o melhor para Jesus. Mas o que é que acontece aqui? O zelo de Marta virou ansiedade, inquietação, comparação, cobrança. Então ela disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Então, que lição nós podemos tirar disso aqui? Primeiro, zelo é virtude, mas zelo sem comunhão vai virar um peso. Serviço sem presença gera cansaço da alma. Então, o serviço não deve nos levar à exaustão, mas à alegria. Então, quando estamos sempre cansados, irritados e frustrados, é sinal de desequilíbrio. Então, o nosso tema é o equilíbrio entre o serviço e a adoração. E esse serviço não pode me levar à exaustão, porque se está me levando à exaustão, se está me levando ao cansaço, à frustração, à inquietação, eu estou servindo de forma desequilibrada. Então, nosso segundo ponto, Maria nos ensina a diligência espiritual. No versos 39 vai dizer que Maria assentou-se aos pés do Senhor e ouviu a sua palavra. Então Maria, ela também foi diligente, mas ela foi diligente em outra área. Diligente em ouvir, em aprender sobre Deus, em buscar, em priorizar Jesus. Então, ela entendeu algo profundo ali. Antes de trabalhar para Jesus, precisava ser alimentada por Jesus. Então, diligência espiritual é não negligenciar
a presença de Deus, mesmo quando há muito para fazer. Então, Maria, ela escolheu a palavra, a comunhão, a intimidade. Ela escolheu a parte que ninguém podia tirar dela. E a comunhão com o Senhor só depende de nós mesmos. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio entre serviço e adoração, para que possamos adorar ao Senhor através do nosso serviço de uma forma que vá glorificá-lo. Então, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso serviço. O nosso serviço na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, não deve ser um peso, não deve ser uma frustração. Então, nós precisamos equilibrar bem isso para que o nosso serviço glorifique a Deus. Então, no nosso terceiro ponto, fala que o serviço, ele precisa de equilíbrio. Então, Jesus, ele não repreende Marta por servir. Ele corrige o estado do seu coração. Ele diz: Marta, Marta, andas ansiosas e te preocupas com muitas coisas. Então, o problema aqui não era o serviço, era o excesso do serviço sem a comunhão. Então, equilíbrio cristão é mãos trabalhando, joelhos dobrados, coração em paz. Servir é importante e Deus se agrada disso. Nós que somos homens e mulheres de Deus, precisamos sim servir ao Senhor, servir de uma forma que glorifique ao Senhor. Então, servir é importante, mas adorar é essencial. E a adoração vai agradar ao nosso Deus. Então, o serviço deve ser fruto da comunhão e não substituto da comunhão com o Senhor. Então, não adianta você servir tanto, você pegar inúmeros cargos muitas vezes na igreja e acabar que você não tem tempo nem para adorar, você não tem tempo nem para ouvir uma mensagem, para se sentar, se aquietar. E nós precisamos muito ter esse cuidado, principalmente em dias de programações, né? Você que lidera sociedade feminina, nós precisamos ter esse cuidado de, na hora da palavra, sentar e ouvir e aprender. Porque a adoração sem serviço, ou o serviço sem a adoração, não vai agradar a Deus. Então, nós precisamos se assentar com o Senhor, ouvir os seus ensinamentos, ter comunhão com o Senhor, antes mesmo do serviço. Então, quando o trabalho para Deus substitui o estar com Deus, esse é o nosso quarto ponto. Marta, ela estava tão focada no fazer que ela perdeu a paz, a alegria, a sensibilidade. Então, ela queria que Maria fosse igual a ela. Mas Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Então, trabalhar para Deus, irmãos, é bom, é louvável, mas estar com Deus é indispensável. Então, muitas vezes nós podemos estar na igreja e não estar na presença, estar ocupados e não estar em comunhão, servir muito e orar pouco. Então, o ativismo espiritual sem intimidade gera esgotamento. E Deus não quer servos esgotados. Deus quer servos emocionalmente bem, né? Deus quer servos que não vá fazer adoecer o seu corpo. Então, zelo e diligência com equilíbrio produzem vida. Então, Deus quer homens e mulheres zelosos, diligentes, adoradores e equilibrados. Então, precisamos servir com alegria, não servir por obrigação. Não podemos servir
ponto de adoecer. E não podemos servir sem oração. Então, zelo com equilíbrio vai gerar em nossas vidas constância, maturidade, saúde espiritual, longevidade no ministério. Então, para concluir, Maria, ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Versos 42. Servir sem adoração vai gerar em nós esgotamento. Adoração sem serviço gera esterilidade. E nós precisamos ter cuidado com isso. Equilíbrio gera vida e paz com propósito. Então, hoje Jesus nos pergunta: você está fazendo para mim ou também estando comigo? Então, que nós sejamos, homens e mulheres que sirvam com zelo, com diligência e que possamos adorar com prioridade. Então, Deus quer servos equilibrados, servos que adorem ao Senhor, que sejam adoradores antes mesmo do serviço. Então, que possamos ter esse zelo e ter equilíbrio no nosso serviço. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pelos seus ensinamentos. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade. Somos gratos a Ti, Senhor, por Tuas misericórdias em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter equilíbrio no serviço, a servir de uma forma que glorifique ao Senhor, a servir de uma forma que não venha nos causar dano, que não venha nos causar ansiedade ou inquietação. Mas precisamos servir ao Senhor de uma forma que Te glorifique, com zelo, com cuidado, honrando ao Senhor com as nossas vidas e estando em comunhão com o Senhor, adorando ao Senhor antes mesmo do serviço, porque o serviço é uma consequência daqueles que buscam comunhão com o Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.